passar a palavra então ao Breninho. Se quiser usar o microfone, Breninho, tem mais microfone aqui. Eu não sei se está funcionando. Não sei, você fica à vontade, chegou agora. Boa tarde, está escutando? Eu queria, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa. Nós estamos aqui numa jornada de estudo, né, de reflexão. Pleno sábado, sábado chuvoso, estamos com o plenário cheio para discutir a conjuntura brasileira, a realidade brasileira. Para a gente fazer diferente e para a gente fazer a diferença, nós temos que entender o país e nós temos que refletir sobre a nossa prática política. Então eu quero começar elogiando muito a iniciativa do Janazzi e do Raul Marcelo de abrir este espaço de formação, que na minha opinião deve ser permanente, regular, contínuo, para a gente poder acumular convicções, para a gente orientar a nossa luta política. É um orgulho ter sido convidado para a mesa pelos deputados Raul Marcelo e Janazzi, que eu conheço de longa data, que tem muitas qualidades, mas tem uma que eu acho que é fundamental. Na hora H, eles não tiram o pé da dividida. E é isso que faz deles dois deputados que valem por vários deputados, que valem por uma bancada inteira. Aqui em São Paulo, todos sabem, são eles que não deixam apagar a luz da crítica. É uma alegria encontrar a militância do partido, vários veteranos, mas muitos jovens, né? E são os jovens que dão o vigor do nosso partido, né? E é interessante ver aquele partido que começou quase que só com cabeça branca, gente de cabelo branco, agora ser um partido predominantemente da juventude. Isso mostra que o partido tem futuro. E por fim, é uma honra compartilhar a mesa com a minha presidente, que é a Luciana Genro, e com o meu amigo Rui Braga, que é um intelectual brilhante, que se dedica a entender o que é a classe operária, que é a coluna vertebral de qualquer mudança importante neste país. Bom, nós estamos vivendo um momento delicado. E é fácil ver o momento, que o momento é delicado. A direita range dente e mostra a unha. E a esquerda está fragmentada, mas há indícios de que é possível que comece um processo de aglutinação da esquerda. E é exatamente isso que aumenta a responsabilidade do PSOL. Nós temos que ser, não digo o, mas um dos polos de aglutinação da esquerda de luta deste país. E para isso nós temos que ter competência e temos que fazer as coisas diferentes, porque se nós fizermos tudo igual, o resultado vai ser igual. Nós estamos numa conjuntura conturbada. É uma conjuntura que eu vou chamar assim de transição. Uma conjuntura onde o velho ainda não morreu e o novo que está nascendo ainda não tem cara. Então, é um momento de incerteza. É um momento das águas turvas. E é o momento dos pilantras, dos oportunistas, né, dos malandros e dos ladrões. E é importante, neste momento, a gente ter uma certa distância para não ser envolvido na pequena política e procurar entender quais são as tendências efetivas da luta de classes. Para onde o país está mudando? Quem empurra o país para onde? Para a gente saber se situar. E para isso nós temos que entender o Brasil no mundo. E temos que entender o momento histórico brasileiro dentro da história do Brasil. Ou nós entendemos profundamente, com convicção, as contradições que mobilizam a luta de classes, ou nós não saberemos o que está morrendo e nós não saberemos fazer nascer algo diferente.
Então, é por isso que este tipo de reunião ela é importante e eu acho que ela deve ser repetida. Para a gente aprender, a gente tem que repetir para a gente ter boa pontaria, e é a boa pontaria que vai dar a convicção para a gente fazer a luta. Bom, o que é este momento de transição? Qual é a marca dele? É o momento de uma profunda crise econômica e de uma monumental crise política. A crise econômica reforça a crise política, a crise política reforça a crise econômica. O que é essa crise econômica? Qual é a essência da crise? Não é a pedalada. Não é que ali tudo ia muito bem e de repente teve uma pedalada num gabinete e aí acabou o neodesenvolvimentismo. Não. A crise é o impacto da crise econômica mundial no Brasil. Essa que é a essência do problema. Então, nós estamos vivendo agora a chamada crise mundial, que o Lula falou que era uma marolinha, não era uma marolinha. É a terceira grande crise do capitalismo. É a segunda grande crise do capitalismo monopolista. A economia mundial está parada há 8 anos. Não há nenhuma perspectiva de recuperação da economia mundial. Então, este é o quadro de fundo que marca a conjuntura. Entender a conjuntura é entender as transformações que ocorrem pelo interior da crise e como isso bate no Brasil. E para entender o que está acontecendo com a crise, eu acho que é importante entender o que eu chamo de solução americana. Os americanos estão arbitrando uma saída para a crise. A saída do grande capital, a saída do Império Norte-Americano, cuja essência consiste em enfrentar a crise do liberalismo com mais liberalismo. Enfrentar a crise do neoliberalismo com o que eu diria um neoliberalismo 2.0. O que é isso? Qual é o sistema americano? Primeiro, dilui no tempo a digestão da crise. Segundo, repassa para o vizinho o custo da crise. O que isso significa na prática? Primeiro, passa o mico. O americano passa o mico na forma de desvalorização do dólar, na forma de incentivo a um movimento de especulação internacional desenfreada. É o dinheiro que entrava na época das vacas gordas do governo Lula e que agora ameaça sair e jogar o Brasil numa crise cambial monumental. O segundo elemento da estratégia americana é rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. É retirar direitos, diminuir salário, precarizar o trabalho, e depois nós vamos escutar o Rui, vocês vão ver os detalhes de como é que funciona esta estratégia. E por fim, o terceiro elemento da estratégia americana é esvaziar a soberania dos Estados nacionais. Os Estados nacionais que ficam na periferia ficam praticamente sem soberania, sem poder nenhum para enfrentar o grande capital, para fazer política econômica nacional. Bom, como é que isto bate no Brasil? Qual é a relação entre a solução americana e o Brasil? Faz parte da solução americana promover o que eles chamam de integração profunda do capitalismo. A integração profunda são acordos de livre comércio entre os Estados Unidos, o Japão, a Ásia, entre os Estados Unidos e a União Europeia. É isso que eles estão tramando, né? Um espaço diferenciado para o grande capital. E neste novo mundo, nós teremos uma ampliação do hiato entre desenvolvidos, subdesenvolvidos, ricos e pobres. E aonde fica o Brasil nisto? A retórica do governo Lula, na época do oba-oba, é que o Brasil não estava indo na primeira divisão, porque ele já estava praticamente na primeira divisão.
mas a realidade e a crise vai colocar todo mundo do tamanho que ele é, inclusive o Lula e o PT. A realidade é que o Brasil está sendo rebaixado para a terceira divisão da economia mundial. E por uma razão simples que eu sintetizo assim. O Brasil não tem nem competitividade dinâmica para competir na primeira divisão com os americanos, com os europeus, com os japoneses, nem competitividade espúria, baseada na superexploração do trabalho, para competir com a China. Então nós vamos ser rebaixados. Neste rebaixamento, estamos virando uma espécie de mega feitoria moderna, onde nos cabe o papel de produzir produtos agrícolas, mineração, exploração de petróleo e uma espécie de paraíso da especulação financeira. Então, esse é o caminho que nós estamos indo. Como é que isto se manifesta no Brasil? Para não ficar muito abstrato. Se manifesta de maneira concreta, pelos imperativos do ajuste. Não é isso? Agora nós estamos sobre o mando do ajuste. Tem o partido do ajuste, liderado pelo PT e pelo Levi, e pela canalhada do Congresso, e tem o partido contra o ajuste. Esse é o nosso partido. O que é o ajuste? É uma palavra assim, vamos ajustar. Bom, vamos ajustar. O povo é tão cordato, precisa ajustar. O povo está se ajustando o tempo inteiro, ele quer se ajustar. Ajuste. Quem é que está ajustando o que a quê? Ajustar a sociedade brasileira, as condições de vida dos trabalhadores brasileiros, em todos os seus aspectos, às exigências do grande capital. Esse é que é o ajuste. No curto prazo, o que é o ajuste? Dar lucro para o capital que está sem lucro. Na especulação financeira, aumenta a taxa de juros. Faz a festa da dívida pública. Dar rentabilidade para um capital sem perspectiva. Arroxo salarial. Deterioração das condições de trabalho. E privatização para quem tem recursos e não tem horizonte de investimento. Dá o negócio pronto e rentável. Uma nova onda de privatização. Esta é a essência, a quintessência do ajuste. E é isto que o povo tem que saber sobre o ajuste. E a longo prazo? A longo prazo o ajuste é rebaixar o nível tradicional de vida dos trabalhadores. Arroxo salarial. Precarização do trabalho, esvaziar a soberania nacional e aprofundar a especialização regressiva do Brasil, para que ele se converta o mais rápido possível numa grande feitoria moderna. Este é o ajuste, é o curto prazo e o longo prazo. E no meio do caminho? No meio do caminho ficamos no limbo, numa longa estagnação, à espera que a economia mundial se recomponha, que o Brasil tenha algum nicho de entrada no mercado mundial para poder recuperar o crescimento. Essa é a perspectiva. Então, quando o ministro Levi diz, não, é um ajuste que recuperamos em 17, fato que já foi desmentido esta semana pelos novos planos. Não é verdade. Ele fala isso ou por ignorância, ou por má fé, ou ambos. É mais provável. Né? Na verdade, é um ajuste que vai jogar o Brasil numa tremenda recessão. A recessão é funcional, porque a recessão enfraquece a classe trabalhadora, porque o desemprego disciplina a classe trabalhadora, e isso é necessário para que isso seja uma feitoria moderna, né? Sem perspectiva de saída. Isso é importante para quem faz política, para a gente entender o que nós temos pela frente e quais são os ritmos da política. O que isso vai provocar no Brasil? Vai aprofundar e acelerar o processo de reversão neocolonial. O que é a reversão neocolonial? É o processo que incapacita o Estado brasileiro de enfrentar os problemas fundamentais do povo brasileiro. A segregação social, o colonialismo, a educação, a saúde, enfim, todos os problemas brasileiros.
é isso que nós temos pela frente. A crise econômica se combina com uma crise política. Uma crise política de grande envergadura que a gente tem que conhecer bem. Qual é a essência desta crise? O que provoca esta crise? Eu acho que esta crise é duplamente determinada. De um lado, pelo fim da paz social, junho de 2013. De outro lado, pela exaustão do melhorismo petista. Para os de baixo, o melhorismo foi pouco, e eles foram para as ruas porque eles queriam mais. Mas para os de cima, o melhorismo foi muito, e eles estão arquitetando, e já está em curso, uma nova ofensiva sobre o trabalho. Essa é que é a crise política. Ou seja, a crise política é que os limites de você melhorar a vida do povo brasileiro dentro do capitalismo dependente ficaram escancarados. Por quê? Porque a superexploração do trabalho é a galinha dos ovos de ouro do capitalismo brasileiro. E, portanto, dentro do capitalismo não há condições objetivas, e muito menos subjetivas, para melhorar, de fato, as condições de vida do povo brasileiro. Bom, a burguesia sabe disso. O povo não sabe disso. Precisa saber disso. A burguesia sabe que nos marcos da democracia burguesa, que eu vou chamar nos marcos da ditadura democrática do grande capital, fica difícil para o povo, para a burguesia, perpetuar seus privilégios, porque o povo saiu, começou a lutar, está nervoso, está irritado, está bravo, quer ter uma vida boa. E isto é que está na essência da crise política. Aquele arranjo de institucionalização do Estado, do grande capital, que foi instaurado neste país no golpe de 64, aquele arranjo começa a derreter. O que foi a ditadura? Foi uma contra-revolução, barra as reformas de base, congela a história. O que foi a nova república? Um esforço de institucionalizar o Estado da plutocracia. Bom, é este Estado do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, é este Estado que está fazendo água. E aquilo que eles congelaram começa a descongelar. A direita sabe disso. E por isso ela se previne e tem estratégias preventivas para conter o povo. O povo precisa saber disso para ter força suficiente para não permitir um novo congelamento da história, para descongelar a história. Bom, meu tempo está... Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Bom, então com isso eu quero entrar nos finalmente desta nossa primeira conversa. Quais são as tendências da luta de classe? Quais são os partidos? O partido do ajuste, o partido contra o ajuste. O partido do esforço de recongelar a história, o partido da transformação, o partido das mudanças profundas, o partido da revolução democrática, o partido da revolução brasileira, contra o partido da contra-revolução. Essa é a polarização da luta de classes. E isto coloca tarefas políticas. Primeira tarefa política, que está para todos nós aqui, cada um na sua trincheira, enfrentar a contra-revolução, resistir à contra-revolução, combater o ajuste, combater o golpismo. Mas esta é uma tarefa que tem que combinar com outra, que é impulsionar a transformação profunda. Transformação profunda tem nome. A burguesia proibiu a gente de falar, fez vaca amarela. Quem falar come tudo que tiver na panela.
pois nós temos que agendar a Revolução Brasileira como tarefa estratégica da classe operária brasileira e como norte que orienta a reorganização da esquerda de fato deste país. Bom, para fazer diferente, para ter alternativas, porque aqui o Raul e o Janazzi falaram, tem que pensar em alternativas. Então, para fazer uma coisa alternativa, nós temos que fazer diferente. Para fazer diferente, nós temos que ter uma diferenciação prática. Nós temos que fazer as coisas em outros métodos e com outros caminhos. É possível enfrentar a crise de maneira diferente? É possível. Só existe o receituário neoliberal? Não. Existem várias saídas alternativas que eu não vou tocar porque o tempo é curto, mas podemos voltar a ela. Mas para fazer uma coisa diferente, e é aqui que eu queria pegar, nós temos que ter força política. E, portanto, para fazer diferente, nós vamos ter que construir força política. Qual é a força política que nós precisamos? É a força política para escolher um deputado? Muito mais do que isso. Né? É a força política para fazer que as coisas fiquem um pouco menos ruins? Não. É a força política da revolução. É isto que está posto. E para isto, então, este é que é o ponto essencial. Isto significa o quê? Nós temos que fazer diferente. Nós não podemos, primeiro, ser engolfado pelo sistema, cair na armadilha institucional, nos circunscrever aos parâmetros da ordem. Então, essa é uma primeira tarefa importante. Isso significa, na prática, o quê? Superar o PT. O nosso problema não é salvar o PT. O nosso problema não é refazer a trajetória do PT. O nosso problema não é ser o PT honesto, firme, corajoso. Porque não é esse o problema do PT. O nosso problema é fazer a Revolução Brasileira. E para isso nós vamos ter que superar a teoria e a prática do programa democrático popular. Então, como o tempo aqui já parou e como as coisas são complicadas, eu quero ficar por aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: para a gente mudar o Brasil, nós temos que construir força política, construir vontade, organizar o povo e dar consciência de classe para o povo. É isto que é, em suma, a tarefa que nós temos. O país precisa de referências políticas pela esquerda e precisa de referências que sejam diferentes. O que será diferente? Diferente será organizar as forças comprometidas com a Revolução Brasileira. Obrigado.